A noiva que nunca chegou. No dia do casamento, Eduardo esperava ansioso no altar, mas Gisele nunca apareceu. Seu desaparecimento repentino o deixou com o coração em pedaços e muitas perguntas sem resposta. Até que uma carta inesperada trouxe uma revelação chocante. Gisele nunca fugiu por vontade própria, ela foi afastada à força. O que aconteceu com Gisele? Um segredo capaz de mudar o destino de todos. O dia do casamento. Eduardo Mauriz esperava no altar, o coração acelerado de emoção. O grande dia havia chegado. O salão estava lindamente decorado, flores brancas enfeitavam cada canto, e os convidados murmuravam ansiosos. O tempo passava e Gisele não aparecia. O noivo olhava o relógio, tentando afastar a inquietação crescente. Murmúrios se espalhavam pelo local. A mãe de Gisele saiu apressada, tentando descobrir o que estava acontecendo. O celebrante, constrangido, olhou para Eduardo, que já suava frio. Um dos padrinhos saiu correndo para verificar se havia algum problema. Eduardo ficou parado no altar, incapaz de aceitar o que estava acontecendo. O telefone de Gisele chamava, mas ela não atendia. Eduardo sentiu um aperto no peito. Algo estava errado. Minutos se transformaram em uma hora. A noiva nunca apareceu. A festa que deveria ser a mais feliz de sua vida se transformou em um pesadelo. Desespero tomou conta de todos, enquanto a família tentava entender o sumiço. A polícia foi chamada. Nenhuma pista foi encontrada. O vestido de Gisele ainda estava no quarto onde ela deveria ter se preparado. O que poderia ter acontecido com a mulher que ele amava? O passado e as dúvidas. Dias se passaram, e Gisele continuava desaparecida. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. Eduardo não conseguia dormir. Revivia cada momento, buscando pistas. Os jornais estampavam manchetes. A noiva que nunca chegou. Ele tentava se convencer de que ela não fugiria sem motivo. Mas, no fundo, uma dúvida cruel começava a surgir. E se ela não o amasse o suficiente? Amigos e familiares tentavam confortá-lo, mas o vazio era insuportável. Lembrou-se de como se conheceram, dos risos compartilhados, dos planos para o futuro. Nada indicava que ela poderia abandoná-lo assim. Uma testemunha afirmou ter visto um carro preto perto da igreja. Quem estava naquele carro? Teria Gisele entrado nele por vontade própria? Eduardo começou a investigar por conta própria. Vasculhou redes sociais, tentou falar com amigas de Gisele. Descobriu que, dias antes do casamento, ela recebeu um telefonema misterioso. A voz do outro lado parecia ter a deixado perturbada. Eduardo sabia que não podia desistir. Precisava encontrar respostas. A primeira pista. Ele buscava respostas ativamente, mas o mistério ainda o assombrava. Ele ainda mal acreditava no sumiço de Gisele, nenhuma palavra, nenhuma mensagem. Ele começou a vasculhar as cartas e bilhetes trocados entre ele e Gisele. Talvez tivesse uma pista, foi então que encontrou um envelope entre os livros, datado da semana do casamento. Seu coração disparou ao reconhecer a caligrafia de Gisele. Abriu a carta com as mãos trêmulas. Eduardo, se você estiver lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Nunca quis ir embora. Por favor, não acredite em nada do que disserem. O papel caiu de suas mãos. O que aquilo significava? Se ela nunca quis partir, então quem a tirou dele? E por que a carta ficou escondida ali naquele livro? Decidiu ir até a antiga casa onde moravam juntos antes do casamento. Vasculhou o antigo quarto de Gisele em busca de mais pistas. Encontrou um pequeno bilhete dentro de uma agenda. Rua das Amoreiras 157. Por favor, confie em mim. Eduardo sentiu um arrepio. Ele precisava ir até lá. O mistério estava apenas começando. Sua mente fervilhava com possibilidades. Quem teria escondido essa carta por todos esses dias? Ele pegou a chave do carro, com uma determinação que não sentia há dias. Cada batida de seu coração parecia ecoar com a incerteza do que encontraria. Se Gisele estava viva, ele faria qualquer coisa para reencontrá-la. O tempo da espera havia acabado. Agora, era a hora de descobrir a verdade.
A casa misteriosa. Eduardo estacionou diante da casa na Rua das Amoreiras 157. O local parecia abandonado, as janelas empoeiradas e a porta levemente entreaberta. Um arrepio percorreu sua espinha ao empurrar a porta, que rangeu de maneira assustadora. O ar ali dentro era pesado, carregado de umidade e memórias esquecidas. No centro da sala, uma mesa repleta de papéis amarelados chamava sua atenção. Aproximando-se, ele percebeu fotografias antigas, algumas de Gisele ainda criança. Seu coração apertou ao reconhecer um rosto ao lado dela, um homem desconhecido. Um barulho repentino no andar de cima o fez congelar. Alguém estava ali. Eduardo subiu as escadas devagar, cada degrau rangendo sob seu peso. Ao abrir a porta de um dos quartos, viu móveis cobertos por lençóis brancos. No canto do cômodo, uma mala antiga repousava, com as iniciais de Gisele gravadas. Tremendo, Eduardo viu um bilhete sob a cama e leu os últimos registros. Preciso fugir. Se algo acontecer comigo, Eduardo precisa saber a verdade. Seu sangue gelou. Quem estava perseguindo Gisele? De repente, um som atrás dele o fez girar nos calcanhares. Uma sombra surgiu no corredor, e Eduardo percebeu que não estava sozinho. O encontro com o passado. Eduardo sentiu o coração disparar ao encarar a silhueta à sua frente. A luz fraca revelou um homem de meia idade, com um olhar desconfiado. Quem é você e o que está fazendo aqui? Perguntou o estranho. Eduardo tentou manter a calma, mas sua voz saiu trêmula. Estou procurando por Gisele. Ela me deixou pistas que me trouxeram até aqui. O homem suspirou, parecendo hesitante. Você não deveria estar aqui. Se realmente a ama, precisa ir embora agora. Eduardo não podia aceitar isso. Ele precisava de respostas. O que aconteceu com ela? Você sabe onde ela está? O homem hesitou antes de sussurrar. Ela está viva, mas corre perigo. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem está ameaçando ela? Não posso dizer muito, mas há pessoas que não querem ver Gisele envolvida com você. O desconhecido puxou do bolso um envelope e o entregou a Eduardo. Leia isso e decida se quer continuar essa busca. Mas saiba que, se seguir em frente, não terá mais volta. Eduardo abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia outra carta de Gisele. Sei que um dia você me entenderá. Mas cuidado, amor. Eles são perigosos e poderosos, e estão sempre observando. O coração de Eduardo disparou. Quem eram eles? Eduardo hesitou, mas sabia que precisava continuar. O caminho para a verdade. Eduardo segurava o envelope com força, como se aquilo fosse a única conexão real com Gisele. Ele continuou lendo a carta lentamente, o coração martelando no peito. Eduardo, estou em algum lugar onde não posso sair sozinha. Eles me vigiam. Eu nunca quis fugir no dia do nosso casamento. Ainda te amo. Seu coração se apertou. Ela estava viva, mas prisioneira de algo maior. Ele olhou para o homem à sua frente, que parecia ansioso. Se você realmente quer saber a verdade, vá para a Cidade Velha, na Pensão Aurora. Pergunte por Valentina. O homem olhou ao redor, como se temesse estar sendo seguido. Saia daqui. Agora. Eduardo gravou cada palavra e saiu dali com pressa. Durante a viagem, lembranças de Gisele inundaram sua mente. Ele se perguntava quem eram eles e por que estavam mantendo Gisele afastada. Chegando à pensão, uma mulher de cabelos grisalhos o observava. Valentina? Ele perguntou, hesitante. A mulher assentiu e o levou para um quarto discreto. Gisele confiou em você, mas precisa tomar cuidado. Há olhos por toda parte. Eduardo sentiu um arrepio. Onde ela está? Valentina hesitou, depois entregou-lhe uma chave. Quarto 213. Ela te espera. Eduardo subiu as escadas, cada passo mais pesado que o anterior. Diante da porta, hesitou antes de girar a chave. O quarto estava escuro, mas ele podia sentir uma presença. Eduardo? A voz suave, tremendo de emoção. Ele reconheceria aquela voz em qualquer lugar.
Ele finalmente havia encontrado Gisele. O encontro no escuro. Você está aqui. Eduardo sussurrou, a voz falhando. Gisele levantou-se lentamente. Ela estava pálida, mas seus olhos, aqueles olhos que ele nunca poderia esquecer, ainda estavam cheios de vida e amor. Eduardo, você veio? Ela quase não conseguia falar, a emoção sufocando suas palavras. Seus passos foram curtos até ele, e quando chegaram tão perto quanto poderiam, ela estendeu as mãos, tremendo, para tocar o rosto dele. Ele a olhou como se temesse que ela fosse desaparecer no ar. Gisele, por que você sumiu? O que aconteceu? O que você quer dizer com eles? Quem são eles? Ela olhou para os lados, como se temesse ser ouvida, e então, com a voz quase inaudível, ela falou. Um carro preto luxuoso. Eduardo, eles me perseguiram. A expressão de Eduardo se fechou. Mas quem são, Gisele? O que querem de você? Eduardo não sabia o que pensar. O mistério estava se tornando mais complexo a cada palavra. Você precisa sair daqui, Gisele. Eu não vou deixar que você sofra mais. Nós vamos sair juntos. Ela olhou para ele, seu olhar cheio de tristeza. Não podemos. Não podemos fugir. Se tentarmos sair, algo muito pior pode acontecer. Antes que ele pudesse dizer algo, um barulho vindo da porta interrompeu a conversa. Eduardo deu um passo à frente, protegendo Gisele instintivamente. Eu sabia que isso aconteceria, a figura disse. Você não deveria ter vindo aqui. A figura deu um passo à frente, e a luz finalmente iluminou seu rosto. Eduardo ficou surpreso ao reconhecer as feições de um homem que conhecia muito bem. Sou eu, Eduardo, Marcos, irmão de Gisele. E você, Eduardo, está brincando com fogo. Não tem ideia do que está se metendo. O choque de ver Marcos ali, tão envolvido nessa história, deixou Eduardo sem palavras. O que ele não sabia era que a verdade que Gisele tentava esconder estava mais perto do que jamais imaginara. O dia do casamento. A revelação de Marcos deixou Eduardo atordoado. Ele nunca imaginou que o irmão de Gisele estivesse tão envolvido, e muito menos que ele tivesse sido parte de algo tão misterioso. Ele sentiu uma pressão crescente em sua cabeça, uma necessidade de entender o que realmente aconteceu naquele fatídico dia, o dia em que Gisele desapareceu sem deixar vestígios. Marcos, você está me dizendo que você sabe o que aconteceu com ela? Por que ela fugiu no dia do casamento? Eduardo perguntou, a voz tensa e cheia de frustração. Ele olhou para Gisele, que estava visivelmente abalada. Ela parecia querer dizer algo, mas a angústia a impedia de se expressar. Marcos suspirou profundamente, como se estivesse carregando um peso imenso nos ombros. Ele olhou para Gisele, que desviou o olhar, e então, como se tomasse uma decisão dolorosa, ele começou a falar. Ela não fugiu por vontade própria, Eduardo. No dia do casamento, o que você não sabia era que Gisele havia recebido uma ameaça. Uma ameaça de morte. Eu estava lá, quando ela recebeu a carta. Não era apenas uma ameaça qualquer, era uma ordem. Se ela se casasse com você, algo muito ruim aconteceria. Algo que ninguém, nem você, poderia evitar. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, tentando processar o que Marcos acabará de dizer. As palavras de Gisele, a carta que ele havia encontrado, agora tudo fazia sentido. Ela não havia fugido porque queria. Ela estava sendo forçada a tomar uma decisão que mudaria a vida de todos ao seu redor. Mas por que não me contou isso antes? Eduardo perguntou, a raiva misturada com a dor. Por que esconderam isso de mim? Eu sou o noivo. Eu sou quem deveria ter sido protegido também. Marcos baixou a cabeça. Eu não sabia como contar a verdade, Eduardo. Nem Gisele sabia. O pior é que, no momento em que a ameaça chegou, ela não podia te avisar. Ela te amava demais para colocá-lo em perigo. Gisele, com os olhos marejados, finalmente falou. Eduardo, eles disseram que se eu me casasse, eles destruiriam tudo o que amamos. Eu tentei de todas as formas, mas não havia como. Eu não podia arriscar sua vida. Não daquela forma. Eduardo olhou para ela, sentindo a dor dela refletida nos próprios olhos.
Ele sempre soubera que havia algo mais, mas ouvir aquilo tão cruamente o fez questionar tudo. E agora? O que você vai fazer, Gisele? Estamos aqui, juntos, finalmente, e ainda assim você me diz que está em perigo? Ela olhou para ele com uma expressão cheia de arrependimento, mas também de esperança. Eu não sei. Eu estava esperando que você viesse, mas agora entendo que tudo isso é mais perigoso do que imaginávamos. Marcos, ainda em silêncio, deu um passo à frente e começou a contar. Eduardo, você conhece Verônica Mancini? Eduardo sentiu um arrepio percorrer seu corpo ao ouvir o nome de Verônica pela primeira vez. Ele não a via há anos, mas as lembranças de um romance passageiro, que ele considerava algo distante e sem importância, agora voltavam de forma ameaçadora. Uma mulher vingativa e cruel que ele conhecera em uma viagem à Itália, um erro, algo que ele havia deixado para trás. Mas, aparentemente, Verônica não havia esquecido. Ela... Verônica? Eduardo disse, a voz falhando, enquanto olhava para Marcos, tentando entender o que isso significava. Marcos olhou para Gisele antes de responder. Ela é quem enviou a ameaça. Ela é quem forçou Gisele a fugir, Eduardo. Ela sabia que você e Gisele estavam prestes a se casar, e ela não aceitou. Ela não queria perder o controle sobre você. O problema, Eduardo, é que ela tem algo mais contra você. Algo que você não sabe. A vingança de Verônica. Eduardo ficou perplexo. Eu não entendo. O que ela tem a ver com isto? O que ela quer? Eu nunca fui nada mais do que um erro na vida dela. Gisele se aproximou de Eduardo, a voz grave e séria. Ela não quer apenas te afastar de mim, Eduardo. Ela tem algo muito mais poderoso. Ela tem um filho seu, um filho que você nunca soube que existia. Eduardo quase caiu para trás, chocado com a revelação. Um filho? Ele nunca soubera de nada disso. Como isso era possível? Eu não sabia. Como você sabe disso? Eduardo perguntou, a voz agora tensa de incredulidade. Marcos respirou fundo, o peso da verdade claramente pesando sobre ele. Gisele estava chorando muito, eu a levei para casa, mas mal entramos em casa. Um homem bem vestido, acompanhado de guardas-costas veio à nossa casa, trazendo uma mensagem de que uma pessoa tinha algo importante para falar sobre Eduardo Maurice. Assim que peguei a mensagem eu mesmo resolvi ir ao encontro desta pessoa, não queria envolver Gisele, antes de saber do que se tratava. Então quando fui ao encontro desta pessoa, vi uma mulher deslumbrante, com uma beleza imponente. Seus cabelos longos e negros sobre seus ombros, e seu rosto marcado por traços fortes, seu olhar intenso um olhar frio e calculista. Era Verônica Mancini. Ela veio até mim dizendo que tinha um filho, seu Eduardo, que era seu herdeiro. A família dela é uma das mais poderosas da Itália, e ela não aceita ser rejeitada. Não por você. Gisele olhou para Eduardo com um olhar triste, como se soubesse o quanto aquilo o atingiria. Ela tentou de tudo para sabotar o nosso amor, Eduardo. Mas, a pior parte, é que ela ameaçou você e a mim com a história desse filho. Ela queria que você se afastasse de mim, queria que você desistisse de tudo. E agora, ela está disposta a ir até o fim para destruir o que temos. Eduardo ficou parado, os pensamentos girando em sua cabeça como um turbilhão. Um filho como Verônica pode me esconder isto? Ele nunca imaginou que seu passado, algo tão distante, voltaria com tanta força para interferir em seu futuro. Ele olhou para Gisele, que estava tão vulnerável diante de tudo isso, e sentiu seu amor por ela se solidificar ainda mais. Ele não podia deixá-la, não podia permitir que a mulher que ele amava fosse destruída por causa de algo que ele fizera no passado. Eu vou resolver isso, Gisele. Não vou deixar Verônica ganhar. Não importa o que ela invente contra mim, não vou deixar ela destruir a gente. Ele se virou para Marcos. Onde ela está? Onde posso encontrá-la? Marcos hesitou antes de responder. Ela tem muitos recursos, Eduardo. Mas há algo mais que você precisa saber. Verônica não está sozinha. O irmão de Verônica, Ricardo Mancini, está disposto a impedir que sua irmã sofra uma nova rejeição de sua parte. Ela tem uma rede de pessoas que a ajudam,
e se você não tomar cuidado, pode ser mais perigoso do que imagina. A rede de mentiras. Eduardo sabia que não poderia mais ignorar o problema. Verônica não era apenas uma mulher vingativa, ela era uma mulher com poder, com uma rede de aliados e uma ameaça real. E agora tem nosso filho, ele não poderia ignorar. Ele precisava agir rápido, mas, ao mesmo tempo, precisava entender o quanto Verônica estava disposta a ir para manter seu controle. Naquela noite Eduardo se sentou na cama ao lado de Gisele, suas mãos apertadas, enquanto tentava formar um plano. Verônica não vai parar. Ela vai tentar nos destruir a qualquer custo, e eu preciso saber o quanto ela já sabe sobre mim, sobre nós. Vou fazer uma visita à família dela, ao lugar onde tudo começou. Gisele olhou preocupada. Eduardo, isso é muito perigoso. Eles são poderosos, e Verônica, ela tem muita influência. Se você se aproximar da família dela, pode ser o fim de tudo. Eles vão fazer de tudo para te destruir. Marcos interveio. Gisele está certa. Verônica é filha de um dos homens mais poderosos da Itália. A família dela é conhecida por manipular situações, e ela tem um poder de influência enorme. Eduardo se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá fora. Ele sabia que tinha que enfrentar isso de uma vez por todas. Verônica e sua família não o intimidariam, mas ele precisava estar preparado. Eu não tenho escolha. Vou até eles. E quando eu chegar lá, vou buscar a verdade. Sobre esta criança que ela diz ser meu filho. Não vou deixar que Verônica brinque com a minha vida, nem com a vida de Gisele. Ele se virou para Marcos. Você me ajuda? Marcos, embora relutante, assentiu. Sim, Eduardo. Eu te ajudo. Mas saiba que, quando você mexe com esta família, não há como voltar atrás. Eles têm olhos por toda parte. Você estará entrando no território deles, e tudo o que fizermos será contra uma força muito maior. Eduardo olhou para Gisele, que o observava com um olhar cheio de amor e preocupação. Ele sabia que ela estava com medo, mas ele também sabia que, juntos, eles podiam enfrentar qualquer coisa. Não importava o que Verônica e sua família planejaram. Ele estava pronto para lutar por ela e pela verdade. Com um suspiro profundo, Eduardo se preparou para a jornada que mudaria sua vida para sempre. Ele não sabia o que encontraria no caminho, mas uma coisa ele sabia: ele não iria permitir que Verônica destruísse o que ele e Gisele construíram. Ele a amava, e faria tudo para protegê-la. O confronto no castelo. A viagem até a Itália foi uma tortura silenciosa para Eduardo. Cada quilômetro que ele percorria, cada minuto mais próximo da família de Verônica, trazia consigo uma sensação crescente de que ele estava entrando em um campo minado, onde a menor ação poderia desencadear uma explosão de consequências. Mas ele não podia voltar atrás. Gisele estava ao seu lado, mas também estava com medo. Essa jornada poderia separá-los para sempre, mas também entendia: se Eduardo não tomasse uma atitude, suas vidas seriam destruídas de uma forma irreversível. Marcos os acompanhava, mas sua presença era mais discreta do que nunca. Após várias horas de viagem, eles chegaram ao castelo de Verônica, uma imponente construção no topo de uma colina, cercada por vinhedos e jardins vastos que pareciam esconder mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. Eduardo sentiu uma pressão no peito. Estava diante de algo muito maior do que ele tinha imaginado. O poder da família de Verônica estava em cada pedra daquela fortaleza. Não seria uma simples conversa que resolveria aquilo, ele sabia disso. A porta do castelo se abriu diante deles como uma convidativa armadilha, e, quando entraram, o ambiente os envolveu com seu ar de sofisticação sombria. A decoração vitoriana contrastava com o clima tenso. Eduardo não conseguia deixar de sentir que cada passo que dava o aproximava mais de uma batalha que ele não sabia como vencer. Verônica apareceu na escada principal, sua silhueta perfeitamente definida pela luz suave da chandelle. Ela estava impecável, como sempre, mas seus olhos eram frios e calculistas, como se estivesse esperando aquele momento desde o dia em que Eduardo a deixou para trás. Eduardo, você finalmente veio, ela disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, você não resistiria. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Gisele deu um passo atrás,
tensa, mas Eduardo segurou sua mão com firmeza. O que você quer de mim, Verônica? Já não bastava nos afastar com mentiras e ameaças? Agora você traz todo esse circo até aqui? Pelo que eu sei, você tem o que quer. Você destruiu o que tínhamos. Verônica se aproximou, sorrindo de forma enigmática. Eu destruí o que vocês tinham, Eduardo, não o que eu tinha. E acredite, o que eu vou fazer com você e com Gisele será ainda mais prazeroso do que você imagina. Você acha que, depois destes anos, poderia escapar das minhas garras tão facilmente? Você estava no meu jogo o tempo todo, e agora você vai pagar por isso. Ela se virou e, com um gesto, indicou a um homem alto e imponente que estava à sua espera no topo da escada. O homem desceu com passos pesados, sua presença tão ameaçadora quanto a de Verônica. Este é meu irmão, Ricardo Mancini. Ele vai cuidar de você enquanto eu trato dos detalhes. E quando digo detalhes, me refiro ao que Gisele fez, ou ao que ela deixou de fazer. Eduardo franziu a testa. Ele sentia que estava prestes a entrar em um jogo perigoso, mas sua coragem e seu amor por Gisele o mantinham firme. Eduardo disse com uma firmeza que ele mal acreditava possuir. Eu vim aqui para resolver as coisas, e não para ser intimidado. Ricardo sorriu, uma expressão de pura frieza. Você está longe de estar em controle da situação, Eduardo Maurice. Mas, por enquanto, siga nosso exemplo, e tudo será mais fácil. Vamos brincar de esconde-esconde por um tempo, só para manter as coisas interessantes. O jogo da verdade. O dia no castelo foi cheia de tensões e surpresas. Verônica, sempre manipuladora, parecia ter montado um plano para envolver Eduardo e Gisele em um jogo psicológico. Cada movimento deles era vigiado, e qualquer tentativa de fuga ou resistência era punida com palavras cortantes e ameaças disfarçadas. Eduardo sabia que não poderia esperar por uma solução rápida. Ele precisava jogar o jogo dela, mas de seu próprio jeito. Enquanto Verônica se deleitava com o controle da situação, ele começou a perceber que algo estava errado com o comportamento dela. Ela estava mais ansiosa do que normalmente seria. As conversas dela sobre a verdade pareciam indicar que havia algo ainda maior escondido, algo que ela não queria que fosse revelado. No meio da noite, quando a casa estava em silêncio, Eduardo se aproximou de Gisele, que estava sentada na cama, olhando para o vazio, como se as palavras de Verônica ainda ecoassem em sua mente. Não podemos mais esperar, Gisele, Eduardo sussurrou, olhando ao redor para garantir que não estavam sendo vigiados. Eu sinto que há algo mais. Algo que Verônica ainda não me contou. Eu vou descobrir o que é. Gisele olhou para ele com os olhos cheios de incerteza. Não sei mais em quem confiar, Eduardo. E se o que ela disse for verdade? E se eu for a responsável por tudo isso? Ele a pegou pela mão, sentindo a dor e o medo que ela carregava. Você não é responsável por nada, Gisele. O que está acontecendo é obra de Verônica. Não importa o que ela tenha feito para manipular a situação, eu vou te proteger. Juntos, vamos descobrir o que ela está escondendo. O que ela está realmente tentando fazer com a nossa vida. O dia estava longe de acabar, e o que parecia ser uma simples vingança de uma mulher rejeitada estava se tornando um jogo de intrigas, mistérios e segredos familiares que Eduardo estava prestes a revelar. O preço da verdade seria alto, mas ele estava pronto para pagar. O preço da liberdade. Eduardo e Gisele estavam na sala principal do castelo, onde o silêncio pesado parecia envolvê-los como uma teia. Verônica os observava com um sorriso frio e calculista. Seus olhos, sempre tão frios, agora estavam vazios de qualquer emoção, exceto um brilho de triunfo. Ela os havia levado até ali, forçado um confronto que parecia inevitável, e agora, finalmente, estava pronta para fazer sua jogada final. Ricardo, seu irmão, ficou em um canto da sala, como uma sombra imponente, sempre atento. Mas agora, era Verônica quem comandava a conversa. Ela parecia relaxada, confortável em sua posição de poder, enquanto Eduardo e Gisele estavam tensos, prontos para qualquer novo golpe psicológico que ela pudesse desferir. Então, Eduardo, começou Verônica, sua voz doce como veneno, você finalmente entendeu. Você achava que poderia escapar de mim tão facilmente, não é mesmo?
Ela caminhou até a janela, olhando lá fora, a paisagem de vinhedos e colinas italianas se estendendo até onde os olhos podiam ver. Você foi um erro, mas também uma oportunidade. Uma oportunidade que eu não podia perder. Eduardo a observou em silêncio, seu coração batendo forte. Ele sentia uma mistura de raiva e desespero, mas também uma estranha sensação de que ele estava prestes a ouvir a verdadeira razão por trás de toda a vingança de Verônica. Ela se virou para ele, seu olhar agora mais intenso. A vingança não foi apenas por amor, Eduardo. Não foi só por nossa relação passageira que você tanto tenta esquecer. Foi porque eu fui humilhada. Por você. Por sua família. E principalmente, por Gisele. Eduardo ficou surpreso. Gisele? Ela não tem nada a ver com isso. Verônica riu suavemente, como se estivesse contando uma piada particular. Ah, claro que tem. Você acha que sua família é inocente nesse jogo? Eles me usaram, Eduardo. Eu sou filha de um dos homens mais poderosos da Itália, e ainda assim, você me descartou como se fosse uma aventura passageira. Isso me fez perder o respeito de todos, e eu não podia permitir isso. E então, quando você conheceu Gisele, ela representou a sua fuga. O que eu não podia permitir, porque, no final das contas, você me pertenceu. E eu não deixaria ninguém te tomar sem lutar. Gisele, que estava em silêncio até então, não pôde mais se conter. Você nunca o quis, Verônica. Sempre foi sob o controle, sobre humilhar Eduardo. O que você quer de verdade? A destruição dele, ou a destruição de tudo o que nós construímos? Verônica se aproximou de Gisele, seus olhos ainda mais frios. Não, querida. Eu quero o que é meu. E o que me pertence não é mais Eduardo. É o filho que ele não sabia que tinha. E eu vou ter a liberdade que mereço. Tudo o que eu preciso de vocês é uma troca. Eduardo sentiu a pressão aumentar em seu peito. Que troca, Verônica? O que você quer de nós? Ela sorriu, finalmente revelando seu plano. Eu sei que você ama Gisele, Eduardo. Eu sei que você faria qualquer coisa por ela. Então, vou ser direta. Eu quero que você e Gisele assumam a criação do nosso filho que temos juntos. Ele não pode ficar aqui com a minha família, e eu não vou permitir que ele cresça em um ambiente controlado por meu pai. Mas eu não posso simplesmente abandoná-lo. Quero que vocês criem o meu filho como se fosse seu. E, em troca, vou pôr fim a essa vingança. Vou desaparecer. Não vou mais interferir no seu casamento. Vou deixar vocês em paz. Eduardo estava sem palavras. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Criar o filho de Verônica? A criança era, de fato, seu filho, mas o que Verônica estava pedindo era um demais. Você está pedindo para nós criarmos um filho que nunca soubemos que existia, em troca de libertar Gisele e a mim dessa prisão que você criou? Eduardo perguntou, sua voz baixa, mas firme. Verônica assentiu, sem qualquer sinal de hesitação. Sim. E se você se recusar, Eduardo, então não haverá mais paz. Não para Gisele, não para você, e certamente não para mim. Eu não vou deixar que você se livre de tudo isso tão facilmente. Mas, se aceitar a proposta, eu deixarei vocês em paz, e o nosso filho crescerá longe de toda essa confusão. Gisele olhou para Eduardo, os olhos cheios de uma mistura de incerteza e preocupação. Ela sabia que não era uma decisão fácil. Criar o filho de Verônica não estava planejado. Não seria fácil, mas seria a única maneira de seguir em frente e de dar à criança uma chance. Eduardo respirou fundo. Ele sabia que não havia escolha. Ele se voltou para Gisele, que lhe deu um sorriso triste, mas de compreensão. Essa era a única maneira de encontrar a paz e a criança não tinha culpa. Eu aceito, Verônica, disse Eduardo, a voz firme, mas seu olhar cheio de ressentimento. Mas saiba que, se você voltar a nos ameaçar, se qualquer coisa acontecer ao meu filho, eu vou fazer tudo o que for preciso para destruí-la. Verônica sorriu, finalmente satisfeita. Sabia que você entenderia, Eduardo. Agora, o acordo está feito. O nosso filho crescerá sob seus cuidados, e eu terei a liberdade que tanto desejei.
Mas, por agora, essa história chega ao fim. Eduardo olhou para Gisele uma última vez, sabendo que a partir daquele momento, suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O futuro dele seria marcado por esse filho, por essa troca dolorosa com Verônica. Mas, pelo menos, agora havia um fim para a guerra que ela havia iniciado. Eles estavam livres, por enquanto. Mas Eduardo decidiu, se Verônica alguma vez voltasse a ameaçar a sua família, ele faria o impossível para protegê-la. Mesmo que isso significasse destruir tudo o que ela havia construído. Um novo começo. Eduardo e Gisele estavam finalmente em paz, longe daquelas sombras que haviam perseguido suas vidas por tanto tempo. Eles tinham construído uma nova vida juntos, um refúgio que agora sentiam como verdadeiro lar. A casa, em uma pequena cidade costeira, estava envolta em tranquilidade. O som das ondas quebrando nas pedras distante parecia ser a melodia perfeita para os dias tranquilos que haviam começado a viver. Eles se sentavam na varanda da casa, olhando para o mar que se estendia até onde os olhos podiam alcançar, e o pequeno Felipe, o filho que tinham adotado de Verônica, brincava no jardim. Ele tinha agora 3 anos e, embora fosse uma criança cheia de energia e curiosidade, também trazia consigo o calor e a doçura que Gisele e Eduardo haviam proporcionado a ele. A criança não sabia da complexidade de sua origem, e isso não importava. Para ele, eles eram sua família, e a felicidade que ele trazia à casa era mais do que suficiente para Eduardo e Gisele. Eu nunca pensei que chegaríamos até aqui, disse Gisele, seus olhos fixos no horizonte. Sabe, Eduardo, há momentos em que me pego pensando no quanto a vida pode ser imprevisível. Há pouco tempo, estávamos em um castelo, lutando para encontrar uma saída, e agora temos tudo. Eduardo sorriu, sentindo o peso de tudo o que haviam passado. Eu sempre soube que a nossa história não estava terminada, Gisele. Sempre soube que, no fundo, o que importava era o que nós dois construímos. Você, eu, e agora Felipe. Ele é nosso, e nada pode mudar isso. Gisele virou-se para ele, com um sorriso suave. É difícil acreditar que tudo o que passamos, todas as dificuldades, agora fazem parte do passado. Verônica não tem mais poder sobre você. Eduardo a abraçou, sentindo sua paz pela primeira vez em anos. Não, ela não tem. Nada mais pode nos separar. Eles haviam reconstruído a vida deles, longe de Verônica, longe daquelas sombras do passado. Agora, eles estavam criando seu próprio futuro, e nada mais importava. O passado não teria mais poder sobre eles. A noite caiu suavemente, e a casa se encheu de risos e conversas simples, como a de qualquer família que tivesse encontrado seu caminho para a felicidade. Gisele e Eduardo, agora mais unidos do que nunca, sabiam que tinham tudo o que realmente importava: o amor um do outro e a oportunidade de começar do zero, com Felipe ao lado deles, em uma nova cidade, com um novo capítulo se desenrolando diante de suas vidas. Juntos, como uma família em paz. O futuro era deles. Fim.